Muito boa noite, sejam todas bem-vindas, bem-vindos à nossa segunda aula do curso Mestres Ascensos e Raios Cósmicos. A gente vai dar prosseguimento ao conteúdo e hoje nós vamos falar sobre o raio dourado, sobre o raio amarelo dourado, que é o segundo raio. O raio amarelo dourado, ele trabalha na Terra, ele vai trabalhar em nós, em cada ser humano e no planeta Terra, o raio da iluminação, a energia da iluminação, da sabedoria, do discernimento. Também ele vai trabalhar a questão da educação. Então, toda vez que a gente está envolvido com algum curso, nós estamos trabalhando o raio dourado. Ele trabalha muito o mental superior, né? Mas também o cardíaco ligado ao, assim, é um conhecimento ligado também ao coração. Como nós fomos trabalhados no raio azul, no chakra da garganta, né, e nas glândulas endócrinas, né, a tireoide e a paratireoide, essa semana nós vamos trabalhar sobre o chakra da coroa, tá? Então, o chakra da coroa, vocês talvez vão perceber uma sintonia fina, muitas pessoas podem apresentar um pouquinho de dor de cabeça, se mexe, né? Mas vocês vão ficar sensíveis e muito, assim, é como se fosse aumentar o nível de intuição. Podem vir, assim, alguns momentos de muita clareza, justamente por ele ter essa questão do discernimento, tá? Durante muito tempo, o mestre do raio dourado foi Kuthumi, ou Kuthumi, e hoje ele continua atuando no raio dourado, mas ele ascendeu para instrutor do mundo junto com Sananda, Jesus, né? E passou o cetro para o mestre Lanto. Outros mestres que também estão nesse raio dourado é o Buda, Gautama Buda, Confúcio, são mestres que também atuam no raio dourado. Jesus, mestre Lanto, e nós temos os arcanjos. Jofiel, em alguns lugares vocês vão encontrar Jofiel e Christine, em alguns outros lugares, Jofiel e Constance. Seria o arcanjo e a arcangelina, o arcanjo e a arqueia. O templo, né, tem vários templos, tem vários retiros, um deles é na cadeia montanhosa do Grand Teton, o Grand Teton, que fica no estado de Wyoming, nos Estados Unidos. E também nós temos um grande templo, um grande retiro, poderia dizer assim, etérico, do raio dourado, em cima do lago Titicaca, no planetérico do lago Titicaca, que é um lago maravilhoso, imenso, na Bolívia. Nós também temos ao sul da muralha da China. São esses 3 focos fortes e pontos de iluminação, e também na Baixa Saxônia, na Alemanha. Também tem um templo, na verdade um foco, é um templo, mas com um foco de luz forte que distribui, todos esses lugares distribuem energias do raio dourado para o planeta. O mestre Lanto, ele quer muito que a gente evolua, que a gente se eduque, né? Eduque a mente, eduque a alma, que cesse o julgamento, né? Entre com discernimento, com amor e sem julgamento. Então, vocês vão perceber que essa semana devem vir conteúdos fortes para vocês exercitarem esse aspecto do raio, tá? Que é a questão, conteúdos que virão através, às vezes, do trabalho, na família, no dia a dia, para vocês entrarem em contato conscientemente com essas energias. Muitas vezes a gente entra sem consciência, né? Inconscientemente, mas entrar em contato conscientemente, ok? Então, antes da gente começar a colocar toda a matéria mesmo em si, né? Eu vou falar um pouquinho
das escolas, se vocês quiserem pesquisar também, né? Muitas escolas, os mestres da sabedoria eterna, sempre contaram com algumas pessoas na Terra, hoje contam com muito mais, né? Para divulgar os ensinamentos. Então, nós temos escolas que estão a serviço da grande fraternidade branca. Existem muitos grandes mensageiros, né? E eles começaram a ser colocados na Terra através, né? Sempre foi iniciado pelo primeiro raio azul do El Moria e pelo Kuthumi, ou Kuthumi. Eles queriam ajudar a humanidade a encontrar o caminho da ascensão, mas assim, numa sequência lógica, segura, completa, né? Então, eles foram fazendo vários convites, né? Como vocês podem estar tendo esse convite agora de divulgar esse ensinamento, né? De estudar e divulgar, várias pessoas tiveram. A mais conhecida delas, então tem duas mais conhecidas, que é a Madame Blavatsky, Helena Blavatsky, e a Elizabeth Clare Prophet. A Helena Blavatsky fundou a Teosofia e a Elizabeth Clare Prophet fundou a Summit Lighthouse, que é muito forte na Terra e faz um trabalho belíssimo. Então, as escolas trazem aquilo que os mestres ensinam, como para ir fazendo eu acho assim, uma apresentação progressiva de Deus, né? De tudo que Deus, deusa representam. A gente ainda, né, todos nós ainda estamos no jardim de infância com relação a isso. E esses mestres, eles querem que a gente tenha contato com isso, coloque os ensinamentos em prática, faça os decretos, né? Quanto mais a gente decretar, sempre em voz alta, se possível, para que a gente vá fazendo de tudo que eles propõem, né? Limpando o karma, nos protegendo e tudo isso. Então, esses ensinamentos foram sendo liberados, né? E aí, nós fomos tendo contato com esses ensinamentos através dos livros e depois dos áudios, dos vídeos dessas pessoas, vídeos e áudios, principalmente dos mais modernos, né? Então, nós tivemos a Sociedade Teosófica com Helena Blavatsky e o coronel Henry Olcott, que fundaram a Sociedade Teosófica sob a direção de El Moria, em 7 de setembro de 1875, na cidade de Nova York. A palavra a origem, né, da palavra teosofia, teos mais sofia, teos, Deus divino, sofia, sabedoria. Então, a sabedoria divina, a teosofia significa, né? E eles fizeram um trabalho que foi só crescendo, né? Em 1879, eles transferiram a sede para Bombay, na Índia, e em 1882 para Adyar, ou Adaya, que é atualmente a cidade de Madras, no sul da Índia, que permanece até hoje a sede da sociedade lá. E houve um crescimento muito forte, muitos de vocês já devem ter tido contato com Krishnamurti, que foi um grande divulgador, né? E assim, ele participava dessa sociedade teosófica, mas ele estava sendo preparado para ser como se fosse assim a segunda vinda de Cristo, e a partir de um certo momento ele fez uma cisão com a teosofia, e foi nessa época houve uma perda assim, de membros, mas ela é muito ativa e muito maravilhosa, e faz um trabalho incrível, né? Então, a grande pessoa foi realmente Helena Blavatsky, mas por aí passaram várias pessoas, como a Annie Besant. Ela foi sucedida pela Annie Besant, depois a Annie Besant foi sucedida por Charles Leadbeater, e Rudolf Steiner, que a gente conhece de livros e tantas coisas, ele também fez parte dessa organização. E Charles Leadbeater foi, na sequência, né, foi substituído por Krishnamurti, e Krishnamurti concluiu que ele não era um mensageiro dentro da Sociedade Teosófica, e foi criar sua própria organização, a Ordem da Estrela.
Então, existem vários outros, né? Pessoas que trabalham no mundo, temos teosofia praticamente no mundo todo, inclusive no Brasil nós temos várias lojas, capítulos, etc., né? Então, basicamente, né, os mestres ascensos estavam trazendo a existência dos nossos tutores, o conhecimento dos nossos tutores espirituais sobre os grandes adeptos que são os mestres ascensos, os adeptos que são mestres, mas ainda não ascensos, né? Homens que são perfeitos, quase divinizados, e que passaram por grandes provas na Terra com grande grau de elevação. Então, nós tivemos também uma sociedade chamada Agni Yoga, né? Também que faz esse trabalho de divulgação dos mestres, que foi fundada por Nicholas e Helena Werit, dois russos que divulgaram os ensinamentos dos mestres também. Depois nós tivemos o movimento I Am, com o Guy Bailer e Edna Bailer. Nesse movimento I Am, que houve um encontro do Guy Bailer com o mestre Ascenso Saint-Germain, aos pés do Monte Shasta, que fica lá em cima, no nordeste, o noroeste da Califórnia, né? E quando foi o Saint-Germain explicou para ele certos aspectos das leis cósmicas e da história da humanidade, e dessa experiência maravilhosa ele começou a trazer livros, foi registrada no livro Mistérios Desvelados, essa experiência, né? E aí houve uma grande impulso que nasceu o movimento I Am. Depois disso, nós temos também, dentro do movimento I Am, nós temos Guy Ballard foi sucedido por Edna Ballard, depois foi sucedida por Geraldine Innocente, que nós falamos semana passada na aula, que ela é a chama gêmea de Almória, Madame, né, ou desculpa, Lady Miriam ou Mestra Miriam. Aí no Brasil nós temos também, existe também um movimento que chama Ponte para a Liberdade, que é muito grande, que veio da Geraldine Innocente, né? E daí nós tivemos um grande movimento, o Summit Lighthouse, que nasceu com Mark Prophet em Washington, e eles se encontraram, né? A Elizabeth Clare Prophet se tornou esposa dele, se encontraram num seminário, e a partir de então foi um crescimento muito grande, foi de lá de Washington, a sede foi para Califórnia, Malibu, na Califórnia, e depois foi para Montana, que está até hoje bem ao lado, bem próximo do Yellowstone, que é um grande parque. Então, ela foi fundada em 7 de agosto de 1958, né? Mark Prophet fez a passagem em 1973, ele foi um grande místico, um grande mensageiro, e ele foi contatado pessoalmente pelo mestre Almória quando ele tinha 17 anos. E anos mais tarde, ele segue esse caminho e traz, ele e a esposa, Clare Prophet, Elizabeth Clare Prophet, já praticamente fizeram 80 livros. Tá? Então, eles publicaram, né, mais de 80 livros. Então, e ela é maravilhosa e faz muitas e muitas, assim, fez muitas e muitas apresentações, eles chamam de ditado. Quando recebe a canalização dos mestres, eles falam ditado, né? Então, ela recebeu muitos ditados e está tudo publicado, e é uma ordem muito séria, muito organizada. E agora nós vamos aqui vou compartilhar com vocês.
A Michele perguntou se aqui no curso a gente segue alguma ordem específica. Não. Na verdade, tudo que vocês estão vendo aqui está, de alguma forma, eu bebi em várias fontes. Eu gosto bastante da Summit Lighthouse, que é da Elizabeth Clare Prophet e do Mark Prophet. Eu considero que é um trabalho organizado e muito bem feito, e ela é muito disciplinada, muito dedicada. Então, ela criou realmente uma egrégora, uma força. Dizem que uma das vidas dela foi Santa Clara, e ela fez um trabalho belíssimo, inclusive essa questão da educação, porque ela criou uma universidade e ela também era muito ligada a Maria Montessori, ao método Montessori. Então, ela é um método humanizado, um método inclusivo, né? Então, ela transmitia muitos da seriedade, do ensinamento, do acolhimento. Então, eu nunca estive, assim, já assisti algumas palestras presenciais, mas nunca estive como aluna na Summit. Mas quem esteve, que eu conheço, diz que ela era simplesmente uma divina mensageira, um exemplo de pessoa em termos de dedicação e tudo mais. Então, a Raquel falando que adora escola montessoriana, beleza. A Montessori tem um mapa maravilhoso, ela fez um trabalho belíssimo na Terra, e ela era uma mestra a serviço da fraternidade. Tá? No Brasil, nós temos a Ponte para a Liberdade, que não nasceu no Brasil, mas assim, é forte no Brasil, e que também tem vários trabalhos publicados muito bonitos. Tá? Então, agora... falar um pouquinho, né, dos nossos... vamos lembrar da nossa chama trina, ok? Lembrar da nossa chama trina, a pétala, né, ou a pluma, eles chamam de pluma, a pluma azul do poder e da vontade, da força pessoal, né, a dourada da sabedoria, do discernimento, a chama dourada também da iluminação, e a rosa do amor. Então, nós vamos ver nessa aula, né, os atributos do raio cósmico dourado, amarelo dourado, o mestre, a chama gêmea, o arcanjo, arcangelina, Elohim e seu complemento divino, templo etérico, chama sagrada, tá? E oração para a cura, e a meditação. Então, quais são os tesouros dourados da iluminação, né? O que acontece dentro da chama dourada? Encerra, né, dentro da chama, como se fossem tesouros, né, para que a gente possa buscar esses tesouros e também, depois de encontrá-los, distribuí-los, tá? Então, a luz brilhante do segundo raio ilumina a nossa vida, a nossa senda, o nosso caminho, né? Enquanto trabalhamos na expansão da luz do chakra da coroa. Então, agora que a gente está aqui na aula, vocês podem tocar no chakra da coroa, assim, bem com carinho, sabe? Fazer um carinho nele. A gente não deve tocar muito forte, deve tocar com carinho. Esse chakra da coroa corresponde à moleira que o bebê tem quando nasce, né? Que é aquela moleira que aqui do centro é mais molinho mesmo e que vai fechando. Então, o bebê nasce com o chakra da coroa totalmente aberto e vai se acomodando, fechando, né? Quando nossa mente está completamente transformada na mente do eu superior, podemos nos tornar catalisadores para iluminar toda uma raça, uma nação ou planeta inteiro. É isso que os mestres e mestras e anjos, arcanjos desse raio querem, que nós sejamos molas propulsoras ou chamas que acendem outras chamas nas pessoas, na questão de iluminação. Então, quando a gente pensa em educação, né, quando a gente pensa em se instruir em algum aspecto, a gente está trabalhando com um raio dourado e a gente está realmente entrando essa luz dourada
amarelo dourado do conhecimento. Quantos de vocês, né, já estudaram alguma coisa, já leram alguma coisa? E como a gente fica grata, quando a gente tem contato com aquilo que alimenta a nossa alma, né? Esclarece a mente e alimenta a alma. E cada ensinamento que a gente entra em contato abre, né, a nossa cabeça para nossa mente para outros caminhos. Então, quanto mais a gente se educa, sendo uma educação baseada no amor, principalmente, né? Que é como a Alice Bailey, que é uma das grandes mestras da fraternidade que divulgaram, que, né, publicou tantos livros, ela falava, o amor, né, tem que ser o princípio, a iluminação tem que ser o princípio da educação. Então, o raio dourado é isso, educar para iluminar, tá? Então, se Jesus Cristo, Gautama Buda, Senhor Krishna e outros avatares, ao longo dos tempos, são exemplos do que uma pessoa iluminada pode fazer pelo mundo. O Cristo pessoal não é exclusivo só das pessoas iluminadas, dos avatares. Você que está aqui comigo tem o seu Santo Cristo pessoal, e é nele que você está fortalecendo essa conexão, o dia a dia, e a partir do momento que você entra em contato com esses ensinamentos, ele vai ficando mais próximo de você, tá? Cada um de nós tem esse Cristo pessoal e tem qual que é o objetivo de nós encarnarmos, aprendermos, é alcançar a união com o divino. A capacidade de realizar mudança construtiva vem da internalização da consciência do Cristo, que permite que a mente do Cristo se manifeste como ação iluminada no segundo raio. Cristo, né, nada mais é, além de tudo que ele é, uma mente muitíssimo avançada, né? Uma mente muitíssimo avançada de puro amor. E é isso, é nessa fonte que nós vamos beber quando a gente está falando do raio amarelo, do raio dourado. Nosso trabalho é eliminar qualquer sensação de limitação que possa nos impedir de acreditar e realizar esse potencial do Cristo. Ele é o raio da iluminação, segundo raio, né? Quais as qualidades preciosas dele? A energia dele dissipa as trevas da ignorância, né? Conforme ele preenche o chakra da coroa. Para ilustrar esse ponto, imagine-se em pé no meio de uma sala escura, como breu, desprovida de iluminação. Eu já dei esse exemplo na semana passada. Aí você acende uma luz, o que acontece? A luz imediatamente dissipa a escuridão e vai preencher a sala. Então, quando a gente expande a luz do chakra da coroa, a gente faz um efeito similar, a gente vai iluminando o nosso campo, ilumina o campo de outras pessoas também, porque a gente pode ser esse canal, né? De dar uma palavra, de falar de emprestar um livro, de indicar alguma coisa, de quem orienta, quem é professor, quem orienta, quem dá consulta. Tudo isso vocês estão transmitindo o raio dourado, tá? Estão entrando em contato com as energias desse raio e transmitindo. Então, primeiro, essa energia ela vai vencer a densidade da mente e vai iluminar a consciência com a sabedoria divina. Então, essa iluminação se irradia para fora, em raios de luz espiritual, para dissipar a escuridão das mentes de outras pessoas no mundo todo. E alguém pode perguntar para mim, Rosana, também, só porque eu estou aprendendo sobre o raio, vou ficar me achando, né? Não é essa a questão é que a gente já tem contato com o raio, consciente ou não. Conscientemente, você vai distribuir essa energia conscientemente. Maravilha, você vai distribuir com, digamos assim, mais propriedade, né? Com mais, e colocar o coração nisso também. Então, a luz imediatamente dissipa a escuridão e preenche a sala. Expandir a luz do chakra da coroa tem um efeito similar. Primeiro, ela vence a densidade da mente, né? E depois coloca a consciência com a sabedoria divina e vai para todos se iluminando. Avatares das eras acenderam os fogos da iluminação nas pessoas em todo o mundo, elevando o planeta inteiro. Tudo que Jesus falou, tudo que Buda falou, tudo que Confúcio falou, né? Que Krishna falou, tudo isso, e que tantos santos e santas e mestres mais modernos alimenta a nossa alma, né? E ilumina as pessoas, ilumina o planeta, ilumina os lares, né? Essa ação ocorre através do aumento da luz em suas auras,
tocando tudo ao seu redor, elevando os outros a um nível mais elevado de vibração. Quando a gente está dentro da aura de por que é importante vamos colocar assim, um guru? Por que é importante um mestre? Porque você fica na aura desse mestre, você fica na aura desse guru, na aura desse professor, na aura dessa professora, na aura da pessoa que está, por exemplo, um terapeuta que está te orientando. Você fica e ali você vai recebendo um quanto de iluminação, de discernimento, mesmo que seja um pouquinho, mas já ajuda, né? Então, enquanto o objetivo do aspirante espiritual é a iluminação, em última análise, ela é buscada com o propósito de ajudar os outros. Quando nós somos aspirantes, que nós nos colocamos, como eu sempre gosto de dizer, colocamos a serviço, nós estamos fazendo isso, né? Talvez não totalmente consciente, mas parcialmente consciente, que o nosso propósito é ajudar as outras pessoas. Claro, primeiro a nós mesmos, né? Porque a gente precisa estar bem e estar com consciência, e depois transmitir para outros. E a gente não precisa querer atingir o mundo todo, porque por isso tem diversas pessoas falando sobre o assunto, para que todo mundo vá disseminando essas energias. As qualidades principais do raio amarelo são sabedoria, iluminação, compreensão e discernimento. Uma pessoa muito raio amarelo, muito douradinha, né, ela vai ser uma pessoa mais elástica, mais compreensiva, menos rígida, embora com princípios e valores, né? Não ser rígida não quer dizer que a pessoa não tenha bons princípios e valores. Ela tem bons princípios e valores e tem essa compreensão mais elástica. Então, quando você vai lá na sua terapeuta, no seu terapeuta, naquela tia, naquele tio, naquela irmã, enfim, beber da fonte de algum amigo, de alguma amiga, pense nos seus amigos e amigas queridas e parentes, etc., às pessoas que têm essa qualidade do raio dourado, um discernimento, um não julgamento, né? Uma inclusividade, né? Então, esses atributos são chaves para os indivíduos se unirem ao Cristo pessoal e ancorarem a luz espiritual na Terra. Uma boa descrição do que as qualidades do segundo raio também podem fazer é retratado naquele dito familiar: aqueles que sabem mais agem melhor, porque a gente tem mais consciência. Aí vocês podem dizer, mas a pessoa que está lá no campo não sabe nada disso, é uma pessoa super bacana, íntegra, includente. Ok, né? Maravilha que seja assim, mas ela traz na alma dela essa chama dourada. Pode ser que a pessoa que esteja do lado dela não seja assim. Então, ela será lá e será em qualquer outro lugar dessa forma. Só que quanto mais ela tiver conhecimento, mais ela vai transmitir, né? Agir melhor. A ação do segundo raio está também refletida no termo Era de Ouro, uma frase que denota qualquer época em que a sabedoria e a iluminação da mente do Cristo guiam os atos das pessoas. Vou falar bastante aqui da mente do Cristo, né? Porque, de alguma forma, a qualidade do raio dourado está muito permeado pelos ensinamentos do Cristo e pela clareza da mente dourada desse avatar, tá? Um ponto importante para se ter em mente sobre o desenvolvimento das qualidades do raio amarelo é que, ao mesmo tempo que se expande a luz espiritual e a consciência dentro da mente, ele também pode expandir a pluma amarela da chama trina. Inclusive, o mestre Lanto, ele, em várias vidas, pelo menos 2 ou 3, ele já tinha exteriorizado a chama trina. Ele tinha a chama trina, e essa chama trina era visível, acesa, no centro dele, como se ele tivesse mesmo uma tatuagem acesa e viva dessa chama trina, tá? De tanto amor que ele tinha e de tanto que ele se disponibilizou vida após vida, tá? É possível criar um fluxo entre o chakra do coração e o chakra da coroa. Coração, coroa, tá? Se algumas de vocês tiveram contato com o mestre Showa Kokusui, ou os ensinamentos dele na cura prânica, que antigamente chamava cura prânica, hoje chama terapia prânica, ele fazia uma meditação, tá aí, deve ter até no YouTube, tudo. Antigamente era fita cassete que a gente colocava para fazer. Fiz muito tempo essa meditação,
Mas eu estou falando isso, gente, de 1993, 94 e até 98, até o ano 2000, mais ou menos. Então, ele tinha uma meditação que ele se conectava várias coisas, ia falando, falava de Francisco de Assis, falava da oração de Francisco de Assis e fazia essa conexão do chakra da coroa com o coração, criar uma ponte de arco-íris e conectar a Terra. Ele falava que essa meditação ajudava o planeta Terra, as pessoas a se iluminarem. É uma meditação muito linda, não precisa ser curador prânico para fazer, ela deve estar disponível na internet, tá? Qualidades principais, né, do raio dourado: o fogo amarelo ou chama amarela pode assim circular a partir da segunda pluma da chama trina para o chakra da coroa voltar, ativando a experiência da mente de Cristo no chakra da coroa e no chakra do coração. Essa meditação ativa, mas não precisa fazer essa, vamos fazer outras também, tá? Mas se vocês tiverem curiosidade, busquem, depois coloquem aí no chat se alguém já fez o curso de terapia prânica. O aspecto de sabedoria do raio amarelo é mais do que apenas conhecimento, bom senso ou compreensão intelectual. Embora inclua tudo isso, né, a sabedoria vai além. O significado espiritual da palavra sabedoria é sábio domínio, ter domínio, né, sobre o conhecimento de uma forma sábia. Significa lidar judiciosamente com pessoas e situações sob a perspectiva de uma pessoa iluminada. Então, vamos exemplificar essa ideia, né? Um exemplo de como alguém pode ser levado a estabelecer o sábio domínio em sua vida. Ao observar suas circunstâncias com cuidado ao longo do tempo, podemos até pensar em outras vidas, mas não precisa aqui e agora mesmo, né? A pessoa descobre a verdade de que tudo que ela envia para o mundo retorna a ela devido à lei do karma. Eu sempre costumei brincar nos meus cursos, né? Gente, se não for por amor, que seja por inteligência, né? Vamos fazer o bem, ao invés de fazer alguma outra coisa. A gente pode até fazer o mal, criticar e qualquer outra coisa, mas depois a gente joga uma chama violeta, pensa, joga amor na situação, porque quando você faz o bem vai voltar multiplicado, vai trazer as qualidades do que você enviou, multiplicado. E o contrário também. Então, as implicações de longo alcance desta lei, né, o levam a obedecer a regra de ouro: faça ao outro o que você gostaria que fizesse a você. Por viver segundo esse preceito, entende a lei das recompensas cósmicas, né, de que toda a luz qualificada com a pureza enviada retorna enormemente multiplicada e toda energia qualificada negativamente retorna com situações e circunstâncias negativas. Vamos descabelar porque a gente pensa às vezes mal e, né, tanana. Não, a gente simplesmente tem um recurso, né? Usar o tubo de luz com mais consciência, né? A gente usa o tubo de luz para proteger, para ficar com a gente mesmo. A gente usa os fiates de chama violeta. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Quando a gente começa a pensar bobagem, né? E sempre, sempre o auto-perdão e usar intencionalmente. Intencionalmente entra numa fila, começa a abençoar todo mundo, dá presentinhos energéticos, sabe? Para aquela pessoa vou dar amor, para aquela pessoa vou expressar gratidão, para outra eu vou desejar abundância, para outra eu vou desejar felicidade, um grande amor, né? Então a gente vai dando esses pacotinhos energéticos de bênçãos, distribuindo por aí, sai distribuindo. Foi na casa da sua amiga, entrou na casa, faz uma bênção silenciosa, deixa uma bênção lá. Vai no seu terapeuta, vai na sua médica, vai entrar no supermercado, dá uma abençoada em todo mundo, isso vai fazer um bem danado e é bom para a gente também. Então, a iluminação é outra qualidade importante do segundo raio. A palavra iluminação pode ser dividida em iluminação. Elmoria disse a Mark Prophet que que seria eu em português, né, o I em inglês, na palavra iluminação refere-se à presença eu sou. Lumen é luz em latim. Então, e o final ação significa ação. Então, a palavra iluminação significa eu sou a luz em ação. Então, também é um mantra que a gente pode sempre falar. Eu sou a luz em ação, eu sou o amor em ação, eu sou a paz em ação, porque o importante é ser e agir, né? Pensar e agir. Então,
Entre outras palavras, a luz da presença do Eu Sou ilumina a ação da pessoa. Assim como a sabedoria leva ao sábio domínio, né, a verdadeira iluminação leva à ação iluminada. O gesto de dar uma bênção para qualquer lugar que você entrar, um presente energético, uma esfera de luz, assim, eu gosto de pensar naquelas bolas, sabe? Aquelas esferas de luz cor-de-rosa, do amor, dourado da iluminação, azul do poder, branca da paz e da ascensão, né? Na verdade, branca é mais da ascensão que da paz, verde da cura, vai distribuindo, vai ficando, vai saindo. Então, entrega flores energéticas, uma maravilha, flores energéticas também, tá? Chuva de pétalas, né? Então, a gente vai fazendo isso, vai distribuindo, isso é bom, bom para todo mundo. As ações iluminadas da mente e do coração, trabalhando juntas, farão a iluminação do eu superior expressar-se no plano físico. Uma outra qualidade do segundo raio é a capacidade de fazer avaliações. É um tipo de discriminação pelo qual somos capazes de diferenciar a verdade do erro. Os mestres ascensos disseram que cada um deve aprender a discernir a diferença entre a luz e as trevas. Se vocês não gostarem da palavra treva, coloca qualquer coisa aí, tá? Entre a luz e a negatividade, né? Que é a treva também, né? Entre a verdade real e o que parece ser verdade. Esse atributo do julgamento nos permite reconhecer ações, atitudes, características e qualidades que não seguem os padrões divinos da vida. O discernimento não deve ser confundido com o tipo de julgamento que ocorre quando nós criticamos ou condenamos alguém ou comparamos uma pessoa com a outra. Esse ato de comparar, a gente, é muito do ser humano, a gente compara mesmo, né? Mas, segundo algumas pessoas que eu admiro e são mestres aí, eles dizem que, no futuro, o ato de comparar será considerado crime. Então, a gente tem que já ir treinando agora, né? Porque não podemos comparar, porque cada pessoa é única, única nos seus atributos, única na sua expressão de vida, né? Única ao exercer o seu livre-arbítrio, única. Então, a gente não pode mesmo comparar. Tais atos tendem a humilhar a pessoa em vez de reconhecer seu potencial crítico. Em vez disso, o discernimento significa ser capaz de reconhecer ações erradas sem denunciar o autor, né? E aí, desculpa. Então, um exemplo simples de um discernimento com amor, né? Seria a mãe disciplinando uma criança. Quem já não fez isso, né? Já fizemos dos dois jeitos, né? A gente disciplina e, às vezes, fala alguma coisa que não deveria, mas muitas vezes a gente disciplina com amor, né? Mostrando para a criança que aquilo está errado, mas que ela é muito amada. Então, essa é uma luz do discernimento. Esse é o nosso mestre maravilhoso, Kuthumi ou Kuthumi, que tantas coisas boas faz para a Terra, é instrutor do mundo, é pleno de sabedoria, de luz, do amor, né? Dizem em vários livros, alguns livros é citado que ele e o mestre El Moria têm num vale, na cidade de Shigatse, eles, no Tibete, eles têm casas próximas, e o mestre Dekar, que é o Djalku, que é o companheiro que ditou tudo, muita coisa dos livros da Alice Bailey também. Então, é o Dekar, que é chamado O Tibetano, El Moria e Kuthumi moram, tem casas, né, nesse vale de Shigatse. E que quem esteve lá, certo, também o Leadbeater também esteve, que é um dos autores, e que foi um grande divulgador, né, o Leadbeater, e inclusive tem um livro dele sobre chakras que ficou um dos livros mais famosos sobre chakras é do Leadbeater. E a Madame Blavatsky, Helena Blavatsky, conseguiu entrar e ficou um tempo próximo à casa deles e tinha contato direto com ele, e eles materializavam várias vezes, desde, acho que a primeira vez que eles materializaram para ela, assim, que ela estava totalmente consciente, desde criança, mas quando ela estava mais consciente, assim, acho que foi na adolescência, e pediram que ela fizesse o trabalho que ela veio fazer,
que ela fez com maestria, né? Com mestria. Que com certeza foi o trabalho de raio azul, né? O amarelo, raio azul, porque foi o iniciador, e de raio amarelo a sabedoria. O raio amarelo é a fusão do ouro e do branco como a radiação dourada, cujo brilho confere a iluminação, a consagração do conhecimento correto, o serviço do conhecimento correto, o brilho maior da mente de Cristo e o estabelecimento das relações harmoniosas entre todos os povos, entre Deus e todos os povos. É o raio do sol enviado à terra no domingo, mestre Kuthumi. O Kuthumi, uma das vidas de Kuthumi foi Francisco de Assis. Eu acho que o fato do mestre Shoa, o mestre Shoa também já fez a passagem, tá, gente? O fato do mestre Shoa ter colocado a oração de São Francisco e tá trabalhando o chakra cardíaco, o chakra da coroa, nessa meditação dele, é proposital mesmo, né? Porque o mestre Shoa foi uma pessoa a serviço muito, muito, muito da cura e da iluminação. Ele dava muita aula, muitos cursos, e ele trabalhou muito na Terra, tá? Eu vou tentar pegar aqui. Eu tinha deixado anotado aqui um. Então, o segundo raio é o raio dourado, os diretores são Mestre Kuthumi e Lanto, né? Muitas pessoas vocês vão encontrar como sendo Confúcio também. Confúcio faz parte desse raio, mas ele não quem é o dirigente é o Mestre Lanto, tá? Representa a segunda pessoa da Trindade, o Filho, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Pai é o raio azul, Filho, raio dourado, Espírito Santo, raio rosa. E até o ano de 1956, o diretor do segundo raio foi o mestre Kuthumi, que então foi elevado a instrutor do mundo, juntamente com o mestre Sananda Jesus, passando então o comando do segundo raio a mestre Lanto, que posteriormente, em alguns segmentos, vocês vão encontrar que ele passou para Confúcio, mas Confúcio aderiu mais fortemente ao raio. Eu creio que ele fica como um mestre, como se fosse assim, faz parte do conselho de mestres, né? E também ele faz um dos que fazem parte desse raio, uma parte desse raio também é o mestre de Jalku. Bem, o arcanjo Jofiel, né, e seu complemento divino Christine sustentam as virtudes da iluminação e da perseverança num templo etérico na China, né? Os Elohims, nós temos os Elohims também. Quais foram daqui a pouco eu vou mostrar para vocês quais foram as encarnações de Kuthumi. Gaspar, um dos reis magos, e o El-Moria foi Melchior, um dos reis magos, e o Kuthumi foi Gaspar. Pitágoras, o sábio grego, né, matemático, astrônomo, São Francisco de Assis e Ramatiz. Então, uma das músicas, né, tem várias músicas, depois eu vou colocar na apostila para vocês todas as músicas, mas uma das músicas do segundo raio é a Estrela Vespertina de Wagner, a outra é a Sexta Sinfonia de Beethoven, tá? E a tônica desse raio é a energia de Deus que irradia os atributos crísticos da sabedoria, da iluminação, discernimento. É um raio de muito desapego também. Pensa em São Francisco, né, o quão ele trabalhou essa energia, desapego, e é a chama dos iniciados, dos iluminados, a chama dos que atingiram o estado de Budi, né, de supraconsciência, daqueles que venceram o mundo através da sabedoria. Então, vou aqui voltar. Vamos lá. Esses são Jofiel e Christine. Jofiel. O Chohan é o mestre Lanto, instrutor da sabedoria ancestral. Outros mestres são Maitreya, Jesus Sananda, Kuthumi, Gautama Buda, Confúcio, que fazem parte desse conselho de mestres, né? As principais qualidades divinas e ações do primeiro raio desculpa, isso aqui eu errei aqui, desculpa. O chakra da coroa chakra correspondente à coroa,
Os atributos a gente já falou bastante, iluminação, sabedoria, discernimento, desapego, e ele também traz uma questão que eu percebo bastante assim, das pessoas muito raio dourado, dessa bondade, dessa compreensão que ela é meio infinita, né? A cor amarelo dourada, as pedras correspondentes, topázio imperial, topázio amarelo, olho de tigre. O templo da iluminação fica na cordilheira do Grand Teton, em Wyoming. Essa aí é a cordilheira, uma foto da cordilheira do Grand, não sei se fala Grand Teton, nunca lembro. Então, é muito linda. Muito, muito linda. E o Elohim, seu complemento divino, Apolo e Lúmina. O retiro fica na Saxônia, na Baixa Saxônia, na Alemanha. Arcanjo e Arcangelina, Jofiel e Cristine. O retiro fica no sul, em Lanchow, eu acho que em cima desse lugar etérico. Um lugar etérico em cima de Lanchow, sul da Grande Muralha, e o templo, e também tem o Templo da Iluminação na Ilha do Sol, no Lago Titicaca, na Bolívia. Eles são também guardiões, né, para a energia do raio amarelo, dourado no planeta Terra. Além dos arcanjos e dos Elohim, nós temos também Deus e deusa, o Deus e a deusa, que chamam Meru, que habita o retiro no Lago Titicaca, na Bolívia. Esse é o Lago Titicaca. Né? E agora, a oração, nós temos aqui uma oração de cura, tá? Então, se vocês puderem repetir comigo, ou ler junto comigo, onde vocês estiverem, não precisa ligar o som, mas vamos ler aqui, depois a oração está em seguida, tá? Presença eu sou, traga agora do coração dos amados Alfa e Ômega e dos amados Hélios e Vesta, para os nossos corações e mentes, ondas gloriosas da chama amarela dourada, da iluminação e da paz. Banhem-nos com os preciosos olhos do conhecimento e sabedoria universal. Vem agora e direcione os teus preciosos raios de luz, de divina iluminação e paz em cada aspecto de nossas vidas. Derrame sobre a terra e a humanidade a chama dourada da iluminação do Cristo, com a iluminação e paz provenientes do coração de Deus no grande sol central. Então, qual é a oração? Bem simplesinha e bem bonita. Divina chama da iluminação, abençoe meu mundo hoje. Ondas douradas da paz, abençoe o meu mundo com a perfeição divina. Chama de luz tão maravilhosa de se contemplar. Eu sou a tua sabedoria em tudo que eu sou. Fonte dourada de iluminação, impregne cada parte do meu ser com o teu óleo dourado. Eu sou a iluminação manifesta em meu coração, mente e alma. Vocês podem repetir 3, 6 ou 9 vezes, ou em múltiplos de 3, tá? Essa questão do óleo é bem bacana, vocês imaginarem, né? Pode ser... Eu gosto de imaginar como se fosse uma espécie de um potezinho mesmo, uma pirazinha, mas o fogo tem a chama dourada que não queima, e dele eu tiro o óleo, sabe? Então, em alguns momentos que você vai estudar, que você precisa, é muita coisa, né? Às vezes para você, mesmo, por exemplo, para fazer um mapa, às vezes é muita coisa que você tem que falar. Então, eu peço esse óleo e eu imagino que eu estou ungindo, assim, sabe? Ou que algum mestre da chama dourada, amarela, está me ungindo, né? Aqui no chakra da coroa, ponho nos pulsos também, mas ponho principalmente coração, garganta, não tem problema pôr, tá, gente? Aqui, mesmo que seja do raizo, mas não tem problema receber um pouco de dourado. Aqui no ajna e no chakra da coroa, principalmente, tá? Pode ser uma dica aí para vocês. Visualizem o pote do jeito que vocês acharem bonito, de repente um pote cor de ouro mesmo, né? E pegue ali umas gotículas, né? Ou peça para um mestre passar. O mestre Lanto, aqui, ó, a chama dourada dele, a chama iluminada dele, tá?
é o senhor do segundo raio, o raio amarelo da iluminação. Ele serve no retiro do templo Royal Teton, né? O retiro, o templo. O principal retiro da Grande Fraternidade Branca na América do Norte tem interesse especial na iluminação da juventude no mundo. Então, toda vez que a gente for, é uma coisa importante isso, toda vez que a gente for lidar com o raio dourado intencionalmente, faz assim um pedido, pega na chamatrina, e pede que a juventude do mundo receba com mais ardor, frequência e movimento, ondas e ondas de chama dourada, amarelo dourado, tá? Esse raio é muito especial para os professores, para os filósofos, para os educadores, para os pacifistas. Todos eles servem no segundo raio, dirigidos por Mestre Lanto. As pessoas que orientam, tá? Então, também, por exemplo, por isso que eu sempre cito os terapeutas, porque os terapeutas, psicólogos, analistas, psicanalistas, astrólogos, terapeutas holísticos, tarólogos, todos eles trabalham nesse raio também, porque estão orientando pessoas. Então, é muito importante que a gente, sabe, pensa, minha chamatrina está acesa, né? Meu chakra da coroa está aberto. E aí tem essa outra imagem dele, também veja sempre a chamatrina acesa, né? Ele encarnou na antiga China como Duque de Zhou, conhecido como Imperador Amarelo, isso foi no século XII a.C. Mais tarde, ele encarnou como um governante da China na época de Confúcio e por muitos séculos sustentou a chama dourada da iluminação em nome do povo chinês. Ele emanava a chamatrina, que podia ser vista brilhando no seu corpo físico, tá? Essa aí é uma outra imagem dele. Eu trouxe um pouquinho dessa imagem aqui do diretor divino para vocês, que eu semana passada tentei mostrar, né? O grande diretor divino, ele está num cargo bem acima, e ele é instrutor do mestre Saint-Germain, tá? Então, El Moria conta que há milhares de anos o grande diretor divino patrocinou a Europa. Patrocinar no sentido de cuidar, né? De enviar energia, de cuidar. E ele é o instrutor de Saint-Germain e de muitos outros mestres, incluindo entre eles Jesus e El Moria. Eu citei Saint-Germain aqui porque o Saint-Germain agora é o responsável pela nova era. Isso não quer dizer que todos os outros mestres não trabalhem incessantemente na Terra, porque eles trabalham. Mas é como se o cetro, né? Jesus, Sananda, né? Passou o cetro depois de 2000 anos na era de peixes, passou o cetro, e muito trabalhando na chama dourada e rubi dourada, ele passou o cetro para Saint-Germain para a gente entrar no outro momento da Terra, né? Então, além da mansão Hakoxe, o mestre mantém um foco o grande diretor divino, mantém um foco numa gruta de luz na Índia. Ele usa ali a sua autoridade para livrar os 4 corpos inferiores dos iniciados mais avançados do karma que ficou, né, que passou, concedendo-lhes veículos purificados para prestarem o serviço cósmico no mundo da forma antes de ascenderem. Então, esses mestres fazem serviços que a gente nem imagina, né? Estão sempre a serviço. O grande diretor divino também é membro do Conselho de Darjeeling, que é onde tem o templo etérico, né, do El Moria, e também serve no Conselho do Karma, no qual serve no primeiro raio da Sagrada Vontade de Deus, que é o raio do El Moria. Também ocupa a linha, isso a gente vai falar na próxima aula, tá? As 12 hierarquias solares e as hierarquias, os 12 signos e quais as hierarquias que os mestres estão ligados. Então, em prol das evoluções, então, ele também ocupa a linha 12 do relógio das 12 hierarquias solares, em prol das evoluções desse sistema solar, servindo com a hierarquia de Capricórnio, auxiliando os homens a superar a criação humana. Vocês vão pensar, a hierarquia 12 não tinha que ser peixes? Não, porque é diferente a numeração, tá? Em ordem, não é exatamente de importância, mas que tem a ver com esse relógio cósmico das hierarquias, tá? Então, por exemplo, quem ocupa a hierarquia 1 agora é a constelação Aquário, com Saint-Germain. Tá? Geralmente ele é retratado usando um grande cinturão adornado com joias azuis e reluzentes
e com raios de luz resplandecentes que saem do seu coração, da garganta e da cabeça, tá? Esse aqui é uma outra forma de ilustração. Tá? Esses raios de luz são superpoderosos. Quando fazemos o decreto do grande diretor divino, é possível acessar esses raios e a proteção dele. No nível etérico, o mestre coloca o cinturão azul ao redor. Por exemplo, você vai fazer o decreto, ele vai colocar ao redor o cinturão azul ao redor da pessoa que decreta, para proteger-lhes os chakras e ajudá-la a manifestar o seu plano divino, tá? O grande diretor divino administra o uso do disco de luz, que focaliza a ação rodopiante da chama violeta. Ele trabalha com Mestre Saint-Germain, lembra? À medida que o disco de fogo gira na velocidade da luz, em sentido horário, atrai para o seu centro a substância mal qualificada do cinto eletrônico dos 4 corpos inferiores. Então, ele tem esse disco de fogo gira e limpa, tá? É possível visualizar, eles sugerem que a gente veja como uma grande lixadeira elétrica gigante, limpando tudo, requalificando, transformando, transmutando, que emite centelhas de luz enquanto gira e cria um vórtice que atrai para si toda a substância que precisa ser transmutada, tá? Então, agora nós vamos para a nossa meditação, para a gente... Deixa eu ver aqui. Boa pergunta, Margarida. Sim, podemos sim fazer com carinho, tá? Inclusive, se você vai no cabeleireiro, né? É bom, assim, muitos fazem massagem, tal, fazer a massagem com carinho, né? Que bacana que você gosta da escola montessoriana, e boa pergunta também, viu, querida Margarida? Não tem nada o que se desculpar, Raquel, imagina. E aí, exato, e uma outra coisa também, uma coisa importante, gente, vamos colocar em nossas cabeças, e claro, nos corpos, o quão possível produtos orgânicos, e se não for orgânico, menos agressivos, né? Então, porque agride, né? Agride nossos chakras, e dependendo do salão que a gente vai, pode usar qualquer coisa na nossa cabeça, isso é muito complicado. Principalmente à medida que a gente vai sutilizando, percebendo, sabe? Ah, foi bonito. Foi bonita a sua voz, Raquel. Então, vamos lá. Eu vou agora compartilhar. Na verdade, agora vamos fazer a meditação. Vão se preparando, vão fazendo respiração. Ficar de um jeito mais tranquilo possível, tá? Agora nós vamos fazer uma jornada ao templo da iluminação. Então, vocês vão imaginar que vocês estão, né, com a chamatrina, estão bastante acesa, né, e que a chama dourada se destaca, a pluma de chama dourada da chamatrina, que é azul, dourada e rosa, tá? Aqui em cima, imagina que o seu chakra está abertinho, assim, com as pétalas rodando, e dourado, todo dourado amarelo, tá? Se vocês quiserem também visualizar o azul no chakra da garganta, maravilha, né? Aqui vocês podem também imaginar um azul um pouco mais índigo, tá? Um azul aqui royal, né? Um azul um pouco mais claro, aqui um azul um pouco mais para o violáceo, né? Podemos começar a meditação? Alguém tem alguma dúvida com relação à meditação, alguma postura, alguma coisa? Então, aqui vocês vão imaginar a chamatrina no centro do cardíaco. Aqui, uma luz azul.
Muitas vezes, vocês podem lembrar de uma pedra, uma joia, por exemplo, uma joia, uma água marinha, tá? Que é transparente, azul, e ela fica rodando aqui o seu chakra, tá? Aqui você pode usar uma safira mais escurinha, né? Azul, né? E aqui alguma coisa dourada, como se fosse pétalas mesmo, dourada, que está rodando. Então, vocês vão se lembrar também de ficar na posição que seja confortável e imaginar, assim, um campo dourado em seu entorno, tá? E para onde eu vou direcionar vocês vai ser para o Telos, aquela cidade-luz, né, intraterrena em Shasta, ela tem todos os templos, tá? Todos os templos são replicados lá. Então, a gente vai para essa jornada ao Templo da Iluminação, né, com o Senhor Lanto, em Telos. Mas não se preocupem com isso, tá? Eles explicam o seguinte: o Adama, que é o grande diretor de Telos, ele explica que eles têm um templo da iluminação em Telos, que é uma réplica do templo principal da iluminação para o planeta, que está situado, porque nós temos o retiro no Royal Teton e temos o templo no Lago Titicaca, na América do Sul. O majestoso e impressionante templo sul-americano é mantido com devotamento e a liderança do deus e da deusa Meru, ou Meru, seres altamente evoluídos que são os guardiões para as energias deste raio nesse planeta. E agora, o mestre Lanto vai conduzir vocês ao templo de Telos, que possui a mesma frequência de energia. Então, começa, né, se concentrando no coração e vai estabelecendo a intenção de viajar com o mestre Adama, com o mestre Lanto, né, o senhor Lanto, para o Templo da Iluminação. E vá pedindo aos seus guias e ao seu eu superior, a sua amada divina presença, que te auxilie na consciência de ir para essa jornada, né? Está disponível para nós um imenso Merkabah que vai transportar todas nós, e vamos nos acomodar nesse Merkabah e ir para essa jornada. E agora você vai relaxando, vai percebendo sua chama trina acesa, o chakra da coroa muito dourado, né? Iluminado, o seu chakra também da garganta, muito lindo, azul, o seu chakra do centro da testa, o ajna, também muito lindo, num azul mais profundo, e você vai chegando no portal desse templo da iluminação. Você vê uma estrutura dourada de 8 lados, que brilha como um sol. Ela emana seus raios de energia da iluminação por várias centenas e centenas de quilômetros na atmosfera do planeta Terra e se conecta à grade cristalina que distribui velozmente essa energia por todo o globo terrestre, quase que instantaneamente. Você vai se ver agora subindo os 24 degraus que levam ao portal de luz. Ao subir o último degrau, você é recebido pelos seres que guardam o portal, tanto os seres de Telos, quanto anjos, quanto mestres, quanto sacerdotisas. Esses seres convidam você para passar uma área específica do hall de entrada, porque você vai ser inundada com um raio de luz dourada, que vai limpar e preparar seus campos de energia para você ser recebida no templo. Neste ponto, cada um dos visitantes vai receber um guia lemuriano. Então, cada uma de vocês estará com esse guia lemuriano, cada um de nós, né? E esse guia vai acompanhá-la e orientá-la nessa experiência de atravessar o portal. Do outro lado, você é recebida por uma esplêndida equipe de mestres do segundo raio, o senhor Maitreya, o senhor Buda, o senhor Sananda, o senhor Lanto, o mestre Confúcio, o mestre de Jalku, o mestre Kuthumi, que estendem a você todo o amor que eles têm em seus corações. Eles estão felizes, eles dão as mais sinceras boas-vindas em uma bela entrada, num enorme portal, onde tudo que você vê irradia tal como um sol.
Não há palavras, né, para que a gente possa descrever o que você está vendo, experimentando, mas isso não importa. O importa é que você está sentindo. Você pode usar a sua imaginação para criar a sua experiência ainda com mais clareza. Faça contato com esses mestres, banhe-se nesse sol radiante, né? Permita-se, né, ser banhada nessa energia dourada. A imaginação é uma faculdade que nos liga à mente de Deus, à mente divina. Então, exercite a sua imaginação, né? Nessa mente divina estão armazenadas todas as experiências, passadas e presentes, para que você possa recuperá-las mais tarde, em seu estado consciente. Permita que seu coração e consciência sejam banhadas, impregnadas com tudo o que você vê e percebe com os olhos da alma. Veja como tudo aquilo que você vê, tudo que aqui você vê, reflete o sol dourado do amor do Criador por esse raio, do amor crístico. Observe e inspire todas as energias das numerosas fontes de luz dourada líquida. Isso mesmo, gente, luz líquida dourada, que brota do centro e ao longo das paredes do grande salão da iluminação onde você está. Admire as flores de todas as cores, né? As cascatas cintilantes, numa bruma dourada, as flores exalando um perfume celestial por toda parte. Imagine uma grande variedade de flores amarelas douradas, de diferentes tons e tamanhos. Pegue algumas, traga aqui para o centro do seu peito. Sinta o aroma, né? Elas estão crescendo juntas em uma impressionante, harmoniosa, espetacular decoração, criando uma sinfonia de amor, iluminação e sabedoria em qualquer lugar que você olhe. Preste atenção aos detalhes desse lugar, desse grande salão, dos pisos, das paredes, dos tetos, das abóbadas celestes e toda a beleza ao seu redor. Enquanto você caminha em direção ao limiar de uma enorme sala do templo, você vai observar um grande vaso onde está ardendo brilhantemente a chama imortal da iluminação. Pare, contemple essa chama da iluminação, essa chama dourada. Contemple os mestres da sabedoria que ficam ao redor da grande chama de iluminação, no centro desse salão da iluminação. Veja como, pela emanação constante de amor, eles criam e nutrem uma eterna expansão em espiral, espiralada, da imortal chama da iluminação. Sem o cultivo das chamas de Deus por aqueles dedicados a esse serviço, essas talvez fossem chamas extintas. A única fonte de combustível para essas chamas espiraladas, lindas, expandidas, vem do fogo do amor e devotamento que brota dos corações daqueles que as vigiam. Eles mantêm estas chamas vivas e brilhantes para o avanço da humanidade, para o benefício do planeta, para o benefício dos jovens desse planeta, para acessarem essa iluminação. Continuem respirando profundamente, queridas. Esse é um presente muito especial oferecido a você nesse momento. As portas desse templo nem sempre são abertas a seres não ascensionados. Você está aqui hoje graças a uma dispensação especial e eu as encorajo a oferecerem sua mais profunda gratidão ao Senhor Maitreya, bem como aos outros mestres que se voluntariaram para sustentarem essas energias para vocês, aqui para você, a fim de que fosse permitido que você vivenciasse essa experiência. Continue a dar atenção ao seu guia, ao guia lemuriano que foi designado para você. Perceba como ele é, suas vestes, perceba o seu amor. Muita sabedoria e compreensão podem ser compartilhadas através dessa interação. Agora você é convidada a se sentar em frente à chama dourada, numa cadeira de cristal dourado. Olha que beleza! Sinta a energia, sinta a chama dourada brilhante, penetrando em todas as suas células e partículas do seu corpo etérico.
Você pode inspirar essa energia calmamente. Ela é muito disponível nesse momento, enquanto você se concentra nesta maravilhosa e brilhante chama da iluminação. Desde que essa chama permeie os vários aspectos do seu ser. Esta chama tem cerca de 18 metros de altura e é nutrida por 24 horas, todos os dias, pelo amor dos habitantes de Telos, pelo amor dos mestres ascensionados, dos seres angélicos. Enquanto você se concentra na chama através da respiração, concentre-se em seu coração com a mente de Deus e os mestres da sabedoria que a alimentam. Calmamente, vá conectando seu coração ao deles e peça-lhes que imprimam o amor e o devotamento em seu DNA e em seus chakras. Traga a si, né, para viver essa experiência. Traga o seu ego mesmo, né? Pois ele também é divino e parte integrante de você. Não é uma parte da qual você deva se livrar, mas uma parte que precisa ser transformada, integrada, para reencontrar o seu propósito original e ser reunida com o divino no processo de ascensão. Esse aspecto de você mesma precisa ser compreendido, precisa ser alimentado pelo seu amor próprio. Exprima-se com sinceridade para sua mente humana e seu ego, e amorosamente imprima, sature esses aspectos de você com a chama da iluminação. Fale com essas suas partes, com amor, com compaixão, com compreensão, como você faria com um jovem adulto ou uma criança. Diga ao ego que ele também é divino e muito amado, e peça-lhe que ele se entregue à grande sabedoria da chama da iluminação. Ele vai receber amor, profundo amor. Faça isso para que você possa integrar ainda mais na sua vida a sabedoria e o conhecimento interior. Quando você voltar para o seu corpo na vida cotidiana e for confrontada com situações difíceis de tomar, visualize, lembre-se, visualize essa bela chama dourada de iluminação e sabedoria. Peça para lhe ser mostrada a face do que você necessita saber no momento ou sobre as escolhas que precisa fazer. É assim que você sairá do sono espiritual e, gradualmente, vai entrando e aprendendo sobre o discernimento. É assim que os seus pensamentos se tornarão um com os pensamentos de Deus e a ajudarão a sair dessa limitação da nossa mente mais inferior. Todas as chamas podem ajudá-la de maneiras diferentes a restaurar o seu espírito de ausência de limites para que você possa, mais uma vez, caminhar pela terra com um mestre, como uma mestra inteligente e sábia. Peça que essa energia e conhecimento sejam integradas à sua mente consciente. Talvez você não se lembre dos detalhes, mas o conhecimento será registrado em sua alma. Isso é o mais importante. Você impregnou sua alma com muitos sistemas de crenças ao longo das vidas, crenças às vezes que não te levaram a um lugar onde você gostaria de chegar. Muitas vezes te levaram a dores e limitações. Peça que eles sejam trazidos ao primeiro plano de sua consciência, que sejam compreendidos, curados, limpos pela chama da iluminação. Esse processo se desenrolará e se desenrola gradualmente, exigindo sua intenção e plena participação. Continue, nesse momento, se unindo mais e mais com a mente de Deus, que representa a inteligência do coração. Quando você se sentir completa, levante-se e ande com sua guia, com seu guia. Faça as perguntas para as quais você busca respostas. Esse templo é muito vasto, com muitas facetas, com muitas sessões, com muitas salas, salões. Continue a repousar sua alma e seu coração nessa energia linda, dourada, que representa o sol da sua divindade. É através da mente de Deus e da chama da iluminação que todo conhecimento será acessado e entregue à sua mente consciente quando você se alinhar inteiramente com ela. Vou fazer uma breve pausa para que você entre em contato com essa energia junto com a sua guia
e faça as perguntas que você desejar mentalmente para ela. Agora, devagarinho, volte para a consciência e para o seu corpo físico. Intencione trazer de volta tudo o que puder da sua jornada ao templo da iluminação, ao contato com a chama dourada. Você tem a permissão para voltar lá a qualquer momento que desejar. Busque permanecer alinhado com as energias do amor do segundo raio. Há muitos mestres de sabedoria ascensionados servindo nos vários templos de iluminação. Muitas almas vão à noite para aulas e tutoria particular com os mestres em uma das muitas áreas e escolas desses templos. Quando você estiver pronta, abra os olhos, esfregue um pouquinho suas mãos, faça um pequeno abraço, se dê um pequeno abraço, ou um abraço gostoso, depois esfregue as mãos novamente, coloque no chakra da garganta, depois esfregue as mãos novamente, coloque no coração, depois esfregue novamente, cubra seu rosto. Depois esfregue novamente, dê um toque no seu ágina. E por último, você vai tocar no seu chakra da coroa com carinho e depois descer a mão em prece no seu coração, no seu cardíaco. Então, nesse momento, faça mentalmente uma reverência aos seus guias, aos seus mestres, né? Uma energia de gratidão e harmonia consigo mesma e com as pessoas, com as outras pessoas. Agradeço a você ter me acompanhado nessa jornada, né? Envio nesse momento muito amor e com o apoio de todos esses seres de sabedoria e de discernimento. Nesse momento, o que nós fizemos foi acessar a mente de Deus. E vocês podem voltar quando quiserem para esse tempo. Quanto mais fizerem isso conscientemente, através do coração, maiores e com maior discernimento e sabedoria, cada um se tornará e intencionalmente pode distribuir essa energia de amor, de sabedoria, de discernimento. Depois vocês só me digam se está todo mundo bem, se todo mundo voltou bem. Quiserem falar, escrever algumas palavras, né? Essa meditação foi mais longa do que a meditação passada. Tá todo mundo com as aulas douradinhas aí? Chácara da coroa a 1000 por hora? Lindo. Sentiu o calor bem gostoso? Que bacana, Margarida. Banhada em lágrimas por esse encontro. Que linda. Linda, Michele. Rita, estou ótima. Que maravilha. Todas vocês trabalham demais essa chama, viu? Todas trabalham muito a chama da iluminação. Nós temos aqui professores, psicólogos, terapeutas, astrólogos, né? Então, todos estamos, de alguma forma, conectados a essa chama. Pressãozinha gostosa na moleira, né? Nós fomos mexidos na moleira, com certeza, no nosso chakra. Observem nos próximos dias, se puderem, né, dentro do possível, visto amarelo, visto dourado, mescle com outras cores. E bacana. Muito obrigada por ficarem aqui comigo até agora, né? Jornada ao Templo da Iluminação, nós fomos. Podemos pedir também, tá?
para ir conscientemente, né, para ir assim, também pedir para os mestres nos acompanharem até ao retiro, ao templo do Lago Titicaca e ao retiro do Royal Teton. Por isso que eu trouxe as imagens para vocês terem assim essa imagem, né? Porque vocês vão para os retiros etéricos, então a gente vai ao dormir, tá? Gratidão, gratidão a todos. Boa noite. Mais umas 2 horinhas, 2 ou 3 horinhas, esse vídeo estará lá. E amanhã a apostila estará também. Um beijo, gratidão.